Bom, antes de tudo, uma observação que aliás provavelmente é desnecessária, vocês já perceberam. É o seguinte, em 5 dias de aula, aliás, 4, segunda, terça, quarta, quinta, que sexta, não tem aula, é impossível a gente cobrir a matéria desse livro calmamente, tranquilamente. Vocês devem interpretar essas aulas como um contato que a gente tem, uma motivação e alguns lampejos de esclarecimento para que vocês leiam o livro de uma forma mais crítica, né? Mas não interpretem como sendo nossa ambição a de cobrir todo o material do livro. É fundamental que durante e depois dessas aulas vocês façam a leitura atenta do livro. Evidentemente, esse livro não contém nenhuma matéria assim desconhecida de vocês. É apenas a maneira de tratar, a maneira de olhar para ele, que nós achamos que merece atenção, tá? Então hoje nós vamos falar sobre equação de segundo grau. Como todo assunto que a gente ensina na escola, é sempre interessante começar com um problema cuja solução envolve aquele assunto. No caso, eu vou começar com um problema extremamente simples, cuja solução não depende do conhecimento do assunto, mas, pelo contrário, serve de motivação para introduzir o assunto. O problema, como eu disse, é simples. Tem-se um terreno formato de um quadrado e nele foi traçado um terreno no centro, ou seja, foi tirada uma calçada. Essa calçada com 3 metros de largura. E sobrou no interior do terreno um quadrado, todos os 4 lados da calçada tem 3 metros de largura, de 625 metros quadrados. Então a pergunta é: qual o comprimento do lado do quadrado original? Esse problema, como repito, é um problema extremamente simples. Nós estamos tratando aqui de alunos de 14 anos, 13 anos, etc. Bom, é claro que esse quadrado anterior aqui, ele tem lado x menos 6. E a área dele é 625 metros. De modo que x menos 6 ao quadrado, a área do quadrado é o quadrado do lado, então o x menos 6 pode ser mais ou menos a raiz de 625. Ou seja, x menos 6 é igual a mais ou menos 25. Então pode ser x igual a 6 mais 25, que é 31, ou x igual a menos 19. Evidentemente, como a gente está acostumado em todos os casos que tem problema de natureza geométrica, esse x igual a 19 fica descartado, então a solução é x igual a 31. Aliás, aproveito a ocasião para exprimir mais uma opinião que pode ser controvertida, inclusive dos meus 3 colegas. Eu sou o único que tem essa opinião, os outros todos estão contra mim, mas a minha opinião é a seguinte, que raiz quadrada de 625 não é mais ou menos 25, não. Raiz quadrada de 625 é 25. Menos 25 é menos a raiz quadrada de 625. Então, vale do meu lado. O Paulo Sérgio e o Morgado são contra mim. Então, a raiz quadrada... Eu não abro não, desse ponto de vista. Então está feita a pergunta e está aqui a resposta. A raiz quadrada de 625 é 25.
Menos 25 não é a raiz quadrada de 625. É um número cujo quadrado é 625, mas é menos a raiz quadrada. Tanto é que na fórmula da equação de segundo grau você tem x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada. Se os dois fossem raiz quadrada, eu não dizia mais ou menos a raiz quadrada. Um era a raiz quadrada e o outro também era a raiz quadrada. Então era mais duas raízes quadradas. Tá. Esse é o meu ponto de vista, mas o mundo não vai se acabar por causa disso. Né? Então isso é um exemplo de uma equação do segundo grau. Podia acontecer, isso acontece, inclusive com os autores de diversos livros didáticos, que diante de uma equação como essa, x menos 6 ao quadrado igual a 625, a pessoa desenvolve o quadrado, escreve x2 menos 12x mais 36 igual a 625. Depois passa 625 para o primeiro menos é 500 e... quanto é que dá? 625. 589 igual a zero e vai resolver essa equação. É claro, vocês já devem ter visto livros que fazem assim. Existe um livro que diz o seguinte: achar um número natural x tal que x mais 1 vezes x mais 2 igual a 6. Problema: achar um número natural x tal que x mais 1 vezes x mais 2 igual a 6. Então, se x mais 1 e x mais 2 são números consecutivos. Dois números consecutivos cujo produto é 6 são 2 e 3. Mas o livro não faz assim. O livro faz a multiplicação, encontra a equação de segundo grau, resolve a equação de segundo grau, uma raiz é 1, a outra é menos 4, menos 4 não é um número natural, então a minha resposta é 1. Quer dizer, a pessoa quando faz isso, a pessoa está divulgando uma ideia de que matemática é um negócio complicado, que serve para só atrapalhar a vida das pessoas e apresenta soluções complexas para problemas banais, como por exemplo o produto de dois números consecutivos é 6, quais são esses dois números? 2 e 3, então x é 1. Acabar. Pois bem, mas voltando aqui, feita essa... às vezes baixa o espírito da Luísa Helena em mim, né? Ela agora não está nem vendo que eu fico, o mundo todo está errado, sou eu que estou certo. Bom, então diante disso, aí uma coisa natural para a pessoa que menos avisada que desenvolveu esse trinômio, esse quadrado, desculpe, é procurar fatorar isso aqui. Fatorar isso aqui parece uma coisa complicadíssima por causa do 589. Porque quando você tem uma fatoração, você quer escrever assim, x menos alfa vezes x menos beta. Isso aqui é x2 menos alfa mais beta, x mais alfa beta. E aqui, nessa igualdade, que é o produto de dois binômios, está toda a essência da equação de segundo grau, né? Então, o problema de fatorar um binômio é achar dois números cuja soma seja 12 e o produto seja menos 589. 589 parece uma coisa complicada e não é por dois motivos. Primeiro, porque eu já sei que um dos fatores é 31. Você acabei de fazer. Não, ainda é só por isso. Mesmo que eu não soubesse que 31 é um dos fatores de 589, a gente pode checar pelos números primos, aí vai obtendo que 19 é muito fácil, né? Tem 3, não é divisível por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11, nem por 13, nem por 17. Rapidamente a gente chega no 19 e é divisível por 19 e o quociente é 31. Então a gente obtém isso aqui, é x menos 19 vezes x mais 19 menos 31. Exatamente.
E então, a pessoa raciocina, agora, mais inteligentemente, que o produto de dois números só pode ser zero quando um desses números, pelo menos, é igual a zero. Então, as soluções possíveis dessa equação são x igual a menos 19 e x igual a 31. Sendo que a negativa não serve. E uma das coisas que eu vou insistir aqui é que, em certos problemas do segundo grau, a negativa serve. Ou então as duas raízes são positivas, uma serve e a outra não. Quer dizer, pode acontecer tudo isso. Bom, mas nesse caso aqui a raiz negativa não serve, então x igual a 31 é a solução. Então, a gente está aqui diante do exemplo de uma coisa chamada equação de segundo grau. Basicamente, os matemáticos só sabem resolver dois tipos de equação de segundo grau. Um tipo é quando é uma expressão assim, do primeiro grau ao quadrado igual a c, que é muito simples. Se c for negativo, isso não tem solução, porque nenhum número real ao quadrado pode ser negativo. E se c for positivo, extrai a raiz quadrada e tem uma equação ax mais b igual a um certo número, que é a equação do primeiro grau. Ou então, uma equação do tipo ax mais b vezes a linha x mais b' igual a zero. Então, só são esses dois tipos de equação de segundo grau que a gente sabe resolver. Qualquer outra equação de segundo grau que não seja desse tipo, inclusive aquelas que são as equações de segundo grau disfarçadas, que vocês vão ver aí no livro, por exemplo, quando aparecem umas frações com denominadores do primeiro grau, aí você vai eliminar o denominador e aparece tipo a equação de segundo grau, mas o fato é isso, só sabemos resolver equações desses dois tipos. E quando a equação não é de um desses dois tipos, começa aqui. Então a gente faz o que eu fiz aqui, ou procura fazer o que eu fiz aqui, que é reduzir a um desses dois tipos. Nesse caso, eu reduzi a esse segundo tipo. Então, reduzindo esse segundo tipo, a gente resolve. Esse problema de resolver uma equação de segundo grau tem documentos, né, que foram obtidos em escavações na Mesopotâmia, hoje em dia se chama o Iraque, né, e é capaz de umas bombas daquelas descobrirem novos documentos. Porque os documentos que o pessoal que morava ali, habitava a Mesopotâmia, usava, eram tabletes de argila, né, cozidos no sol, no forno, quando eles gravavam as coisas. E esses documentos provam que 1.800 anos antes de Cristo, ou seja, quase 4.000 anos, os babilônios, vamos chamar de babilônios, porque aqui naquela área ali morou muita gente, porque é muito fácil de imaginar, né? Que é uma área fértil entre dois rios, no meio do deserto. Então todo mundo queria aquilo. De vez em quando tinha umas invasões assim, ficavam séculos lá dentro, eram caldeus, assírios, hititas, babilônios. Então, vamos chamar de Babilônia. Eles sabiam resolver a equação de segundo grau. E como ele não só sabia a equação de segundo grau, ele tinha um processo de extração de raiz quadrada que é fantástico, que séculos, milênios depois foi redescoberto. E como é que ele resolvia a equação de segundo grau? Evidentemente, naquela época não havia noção de equação do segundo grau. Isso nem falava em equação. Tinha problema. O problema é o seguinte, achar dois números conhecendo a sua soma e o seu produto. Então eu tenho dois números. Bom, eles não usavam alfa e beta, né? Nem eles usavam letras para representar números. Eles tinham exemplos concretos. E tinham receitas, não tinham fórmula. Tinham receitas. Se você tem dois números que você conhece, se você não tem, você conhece a soma do produto desses dois números, que achar esse número, você faz o seguinte: eleva o número ao quadrado, subtrai 4ac, etc. Subtrai 4 vezes o produto, etc. Depois extrai a raiz quadrada, e vai dizendo, é uma receita.
Quer dizer, eu estou traduzindo a coisa em termos modernos. Achados mínimos conhecendo a soma e o produto. Como é que os babilônios faziam isso? Como é que eles encontraram aquela receita? Estudiosos, analisando os tabletes cuneiformes, chegaram à conclusão de que provavelmente, muito provavelmente, porque eles não se preocupavam em demonstrar as coisas, eles davam só o resultado. Mas há indícios de que eles raciocinavam do seguinte modo. Vamos supor que esses números sejam alfa e beta, e alfa seja menor que beta. Novamente, não é verdade. Escuta aí, os babilônios tinham letra grega? Não faz essa pergunta, pelo amor de Deus. Então, eu não conheço nem alfa nem beta, mas eu conheço a média aritmética dele. É o ponto médio do segmento que vai de alfa até beta, que é a metade da soma de alfa com beta. E, inicialmente, então um pouquinho mais para lá. Inicialmente, eu tinha um problema com duas incógnitas, alfa e beta. Então, o grande pulo do gato dos babilônios foi descobrir que esse problema com duas incógnitas pode ser reduzido a um problema com uma incógnita, que é saber essa distância de alfa a S sobre 2 e de S sobre 2 a beta, que é a mesma coisa. Se eu conhecer esse D, eu resolvi o meu problema, porque se eu conhecer o D, eu conheço o alfa, que é S sobre 2 menos o D. E se eu conhecer o D, eu conheço também o beta, que é S sobre 2 mais D. Então, a minha busca se resume agora a achar quanto vale D. Uma vez eu tendo D, eu acho o alfa e o beta. Acho os dois números conhecendo a soma e o produto. Muito bem, como é que eu acho o D? Eu sei que o produto de alfa por beta é dado. São dados a soma e o produto. Então, isso aqui fica sendo S sobre 2 menos D multiplicado por S sobre 2 mais D. E eles sabiam que uma soma vezes o produto é o quadrado de um menos o quadrado de outro. Então isso aqui, então P é igual a S2 sobre 4 menos D2. Ou seja, o D2 é igual a S2 sobre 4, ou seja, S2 menos 4T sobre 4. Então o D é um número positivo, hein? O D é igual a raiz quadrada, a metade da raiz quadrada de S2 menos 4. T sobre 4. Eu nunca aprendi a resolver a equação de segundo grau, por isso que eu estou ensinando. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Ninguém concorda comigo. Agora piorou a situação. Então agora tendo o D, não é isso? Aí eu tenho o alfa e tenho o beta, e era assim que os babilônios, foi assim que eles chegaram à fórmula da solução da equação de segundo grau. Aí eles não chegaram à fórmula, chegaram à receita. Se você lê a fórmula, você diz, faça isso, você leva ao quadrado, divide, subtrai 4p está raiz quadrada. E não sei se vocês sabem qual era o método que eles usaram para extrair a raiz quadrada dos números. Depois eu digo. Era um método de aproximações sucessivas, né, que depois foi conhecido como generalizado por Newton-Raphson método. Bom, agora, às vezes a gente ouve a história de que
foi resolvendo a equação do segundo grau que os números complexos apareceram. Porque quando eu chego a essa igualdade aqui, eu já encontro uma condição necessária para que exista a solução. Porque se S2 for menor do que 4P, então jamais eu poderia ter S2 menos 4P sobre 4 igual ao quadrado de um número. Então isso aí já tem a primeira condição. Mas em vez de dizer que nesse caso, quando S2 é menor do que 4P, a equação, que aliás a equação, isso aí são alfa e beta, são as soluções da equação x2 menos sx mais p igual a zero. Isso? Porque isso aqui é o produto de x menos alfa vezes x menos beta. Sim, eu estava dizendo o seguinte, que hoje em dia, quando S2 menos 4P é negativo, a gente diz então que essa equação tem raízes complexas, raízes imaginárias conjugadas. Naquela época eles não diziam isso, evidentemente não existiam números complexos, eles diziam simplesmente que esse problema não tem solução. De achar dois números cuja soma é 2 e o produto é 5. Tá? Esse problema não tem solução. Então ele simplesmente dizia, olha, não pode existir dois números cuja soma é 2 e o produto é 5. Se o produto é 5, os números são menores do que 2, então a soma, como é que é? Eu estou dizendo besteira. São dois números cuja soma é 2 e o produto é 5. Ou é melhor dizer, achar dois números cuja soma é 5 e o produto é 2. Pronto. Então esses dois números têm que ter o mesmo sinal. Essa aí está certo, o V2 fica maior. Tem razão. Eu não sei o que eu faria se o Wagner não estivesse aqui sempre. Não, o importante é que como 5 é positivo, né, os dois têm o mesmo sinal. E a soma dá menor do que 2, então essa equação. Então, diante de um problema desse, ele diz simplesmente esse problema não tem solução. Pronto. Não dizer, tem uma solução imaginária. Os números complexos só apareceram quando se tratou de resolver a equação do terceiro grau. Eles não apareceram assim de graça. Eles forçaram a entrada no reino dos números. Os números complexos entraram à força, foram forçados. Então é o seguinte, porque a equação do terceiro grau, ela pode ter ou duas raízes complexas de uma real ou as três reais. Não tem outra possibilidade. Uma equação do terceiro grau com coeficientes reais. Ou tem duas raízes complexas conjugadas de uma raiz real, ou então tem as três raízes reais. Pois bem, o caso em que as três raízes são reais, a fórmula que foi descoberta durante a Renascença apresentava uma expressão na qual estavam contidas raízes quadradas de números negativos, necessariamente. Então, essa raiz quadrada de números negativos eram números complexos, e os números complexos forçaram a entrada isso, porque se você quer obter as raízes reais da equação, você tem que passar pelos complexos. Não tem jeito. Muito bem. Então, em resumo, o que eu disse até aqui é o seguinte. Só se sabe resolver duas equações, dois tipos de equações. Esse tipo e esse. Quando a equação não é desse tipo, a gente procura reduzi-la a um desses tipos. Bom, é claro que essa forma que eu não escrevi aqui, mas a gente sabe que tendo o D, a gente tem o alfa e o beta, e a gente tem a forma de solução da equação. Essa fórmula se aplica
para uma equação mais, aparentemente mais geral, que é x2 mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Porque toda equação desse tipo pode ser reduzida a uma equação do tipo anterior, que é x2 mais b sobre a, x mais c sobre a, igual a zero. E aí eu recaio nesse tipo em que a soma aqui é d sobre a e o produto é c sobre a. Isso aqui a soma é menos d sobre a e o produto é c sobre a. Então, toda equação do segundo grau se reduz a uma equação com o termo do coeficiente x2 igual a 1 e o problema está resolvido. Mas existe outra maneira de reduzir essa equação, não a esse tipo 2, mas ao tipo 1, que é o processo chamado de completar um quadrado. Mas antes disso, vamos ver pelo menos um probleminha do segundo grau, porque a gente tem que explicar para os alunos que as equações de segundo grau ocorrem não apenas para que eles façam as provas e passem de ano, mas porque existem problemas cuja solução envolve uma equação do segundo grau. Então, tem um problema aqui que eu acho que o Wagner vai gostar desse problema, porque é um problema que se refere a vinho e vinho caro. Isso é que ele gosta. Então, o problema é o seguinte. Eu comprei algumas garrafas de um bom vinho por R$540. Caramba. Eu não ia comprar isso, mas o Wagner ia. R$540 de várias garrafas de vinho. Mas eu obtive um desconto de R$15 em cada garrafa. Então, por causa disso, aí eu consegui comprar 3 garrafas a mais. Aí disse, então ele me disse, olha, por causa desse desconto eu consegui comprar 3 garrafas a mais. Quantas garrafas de vinho eu comprei? Bom, inicialmente, e qual o preço? Também não está dito qual o preço. Né? Quantas garrafas e qual o preço? Bom, o preço eu falo, uma vez que eu saiba quantas garrafas eu comprei, o total foi 540, então é só dividir. Mas o preço é P, e eu comprei inicialmente X garrafas. O total, o preço P. Então o total é PX igual a 540. De modo que, como eu disse, uma vez eu tendo X, eu tenho P. Quem escreveu isso? O Wagner escreveu. Beleza, já temos mais de 2.000 professores nesse curso. Parabéns, obrigado, Brasil. Daqui a pouco a gente tem igual a todos. O mais importante, igualmente importante, ou talvez mais importante do que essa belíssima
cifra, né, as quantidades de professores que estão nos assistindo, é o fato de que eles vão ter a oportunidade de estudar pelos livros que a gente está dispondo para eles. Porque esses livros são realmente úteis, porque, em particular, nós achamos, nós quatro, que esse foi o melhor livro que a gente já fez, apesar dos errinhos que tinha no livro que eu li. Não é impossível de evitar. Então, eu tenho a esperança de que eles se debrucem, todos vocês se debrucem e leiam e procurem resolver os problemas. Tá? Então, precisa 540, mas aí, se eu comprando X mais 3 garrafas, P menos 15, é igual 540, né? Comprei 3 a mais com 15 a menos. Agora, eu substituo o P aqui igual a 540 sobre X. Então fica X mais 3 vezes 15, 540 sobre X menos 15 igual 540. Então a gente faz a conta, resolve a equação, que eu não vou fazer isso, porque eu tenho outras coisas para falar. Efetuando o produto, nós chegamos à equação x2 mais 3x menos 108 igual a 0. Isso é uma equação x2 mais 3x menos 108 igual a 0. Ninguém precisa de fórmula para resolver essa equação, né? Achar dois números cuja soma é 3 e o produto é 108. A soma é menos 3 e o produto é menos 108. Então é positivo ou negativo, a gente sabe. 108, 9 vezes 12, 108, a gente sabe. No meu tempo de menino, a gente tinha que aprender a tabuada de 12 também. Você estudava a tabuada de 12? Dava a tabuada de 12. 9 vezes 12, 108. Então as raízes dessa equação são menos 12 e 9. Então x igual a 9, que menos 12 não serve. Então x mais 3 é 12. Terminou que eu levei para casa uma dúzia de garrafas de vinho. O Wagner ia se deliciar, né? Então cada garrafa custou R$45. Razoável para ele, né? Nada como a gente ter amigo que tem, além de bom gosto, tem condições de satisfazer o bom gosto. Mas, vamos lá. Existem problemas. Quando eu cheguei aqui hoje, eu encontrei em cima da mesa do booklet uma pergunta que era uma queixa justa de alguém que disse: por que nos problemas de equação do segundo grau não tem problemas de máximos e mínimos? É o seguinte, existe uma série de problemas de máximos e mínimos nesse livro que estão resolvidos lá. Então a gente tem que escolher algumas coisas para... Eu procurei botar como problema coisas que não precisem de conhecimento muito técnico de equação de segundo grau, mas que a pessoa tenha a oportunidade de usar o bom senso e o espírito crítico. Então vamos ver um problema de máximo e mínimo. Para ver o problema de máximo e mínimo, a gente tem que olhar uma coisa que chama-se a forma canônica do trinômio do segundo grau. A forma canônica do trinômio do segundo grau resulta da tentativa com êxito, de reduzir a equação do segundo grau a x2 mais dx mais c igual a 0 a uma equação desse tipo 1 aqui.
Isso se faz usando o que se chama completar o quadrado. Completar o quadrado é uma técnica extremamente elementar, está ao alcance de qualquer aluno da sexta série, mas que só quem usa isso são os matemáticos mais profissionais. Porque nos livros a gente não encontra completar o quadrado. Agora está começando a aparecer um ou outro livro que fala em completar o quadrado, mas até recentemente nenhum trazia completar o quadrado. Completar o quadrado é simplesmente se lembrar que x mais d ao quadrado é x2 mais 2bx mais d2. De modo, quando a gente tiver uma expressão desse tipo x2 mais 2bx, isso aqui é x mais b ao quadrado menos b2. E essa expressão aqui que se chama completar o quadrado. Quando você tem uma expressão, um trinômio que está incompleto, só tem x2 mais 2bx, você pode reduzi-lo a uma diferença de quadrados desse modo. Frequentemente, quase sempre, esse 2 aqui não aparece. A gente tem só um x2 mais dx. Mas a gente, em vez de escrever x2, a gente bota um 2 aí, fica x2 mais 2 vezes d sobre 2 vezes x. Aí fica x mais d sobre 2 ao quadrado menos d2 sobre 4. Então, aí no livro você tem meia dúzia de exemplos concretos com números de como completar o quadrado. Mas a forma de completar o quadrado é isso aqui. x2, vou escrever aqui, mais dx é igual a x mais d sobre 2 ao quadrado menos d2 sobre 4. Muito bem. Então, se eu tiver o ax2 mais dx mais c, eu escrevo isso assim como sendo a vezes x2 mais d sobre a x mais c, que isso aqui, completando o quadrado, fica x mais d sobre 2a x mais b sobre 2a ao quadrado menos b2 sobre 4a2 mais c. Ok? Então, isso aí eu posso escrever também assim, igual a que é x mais b sobre 2a ao quadrado menos, aqui fica, multiplica esse, fica 4a, né? 4a fica b2 menos 4ac. Ok? Essa última nome se escreve sob essa forma. E então eu posso escrever isso ainda, dizendo que para tirar o valor de. Para obter a fórmula da equação de segundo grau, fica x mais b sobre a, b sobre 2a ao quadrado é igual a raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Tira o quadrado. Fica igual a b2 menos 4ac sobre 4a2.
Então, reduzir o meu problema a aquele caso 1 que a gente já resolveu, e daí resulta imediatamente, eu não vou fazer isso, a fórmula da equação de segundo grau. Mas o que me interessa mais é o seguinte, é observar que se eu chamar disso aqui de φ de x, então o φ de x se escreve como sendo a x mais b sobre 2a ao quadrado, mais, eu vou escrever sobre essa forma, mais 4ac menos b2 sobre 4a. Ok? Essa forma é uma forma Você tem a página 45, eu quero olhar o negócio aqui. Ok, é isso mesmo. Isso é o que se chama a forma canônica do trinômio de segundo grau. Quando eu vi isso pela primeira vez, meu professor, e agora já vou falar de Maceió, né? Meu professor de ginásio, o professor Benedito, que realmente foi uma pessoa extremamente inspiradora, ele apresentou essa fórmula, eu fiquei dizendo para ele, que besteira, o que adianta escrever um trinômio de segundo grau sobre essa fórmula? Mas aí eu estava meio apressadinho no meu julgamento. Na aula seguinte ele me chamou a atenção, chamou a atenção da turma para o fato de que essa fórmula mostra que quando A é positivo, tá? O menor valor de x, de φ de x, é obtido quando x é igual a menos b sobre 2a. Porque essa fórmula mostra que quando x é igual a menos b sobre 2a, essa parcela aqui se anula, mas para todos os demais valores de x, essa parcela é positiva. Então você tem uma constante aqui, que não depende de x. Essa constante não depende de x, está somada a uma expressão que depende de x, que é sempre positiva, exceto, porque eu estou supondo que é positivo, é sempre positiva, exceto quando x igual a menos b sobre 2a, em que ela é nula. Ok? Então, para todos os valores de x, o menor valor de φ de x é aquele obtido quando x igual a menos b sobre 2a. Então, esse menos b sobre 2a, é conveniente representá-lo por m. É mínimo ou máximo. Quando A é negativo, então o maior valor de x, de φ de x, é obtido quando x igual a menos b sobre 2a. E esse valor é exatamente isso aqui, 4ac menos b2 sobre 4a. Então esse φ de m é chamado de k. Então o φ de x, que é o trinômio de segundo grau, é igual a A vezes x menos m ao quadrado mais k. Onde m é menos b sobre 2a e k é o valor do trinômio quando x é igual a m. Essa expressão, a fórmula canônica escrita sobre esse aspecto aqui, nos ensina bastante a respeito do comportamento do trinômio, que era o que você estava
perguntando, foi sobre máximos e mínimos ou não? Você perguntou sobre convexo. Alguém me perguntou aqui. Então, na verdade, foi você. Eu queria saber o que era um conjunto côncavo. Eu expliquei para ele que conjunto côncavo só existe na canção do Roberto Carlos. O côncavo e o convexo. Matemática não tem conjunto côncavo. Tem função côncava. Então isso aqui é a forma canônica do trinômio de segundo grau. O trinômio de segundo grau se escreve como a vezes x menos n ao quadrado. Então, olhando para aqui, a gente vê, né, que todo trinômio do segundo grau se você quiser olhar, eu posso me antecipar agora e falar sobre o gráfico do trinômio do segundo grau. O gráfico da função y igual a x2 mais bx mais c é obtido, para você saber o gráfico da função x2 mais bx mais c, basta você saber a x2 mais bx, o gráfico da função y igual a x2. É um gráfico muito fácil, e nesse meu desenho aí, eu estou supondo que A é positivo, e tem um desenho semelhante, só virado para baixo, quando A é negativo. Porque se eu souber traçar o gráfico de y igual a x2, imediatamente eu sei traçar o gráfico de A vezes x menos m ao quadrado. É só deslocar para a direita se o m for positivo, para a esquerda se o m for negativo. Então isso é de ax2. Então está aqui o gráfico de y igual a x2. Digamos que o m seja positivo. Tá? Então isso aqui é o gráfico. Isso aqui y igual a x2. Isso aqui y igual a x menos m ao quadrado. Simplesmente desloquei tudo de m. Se for m negativo, eu desloco para a esquerda. Ok? Isso é mal. Ah, mas tem um K aqui. Não tem problema nenhum. K é só subir ou descer, conforme o K seja positivo ou negativo. Vamos fazer aqui. Aqui. Se isso aqui é o K, então isso aqui, y igual a x menos m ao quadrado mais K. Ok? Então... É? Ah. É outro gráfico. Bem observado. Todo mundo sabia, mas eu não sabia. Ok? Então, quer dizer, a forma canônica, que ela serve para quê? Para mostrar que, dentre todos os valores de x, aquele, quando A é positivo, o valor que torna o φ de x menor possível é o menos b sobre 2a. Né? O menos b sobre 2a faz isso aqui ficar zero. E quando A é negativo, isso tudo fica de cabeça para baixo. Então você tem uma curva que é o gráfico de uma função côncava em vez de uma função convexa. Então, essa observação aí, quantos minutos eu não tenho, Wagner? Você quer o controle? 15 minutos? Ah, bom. Quer dizer que não tenho tempo extra, não, apesar de ter começado mais tarde. Então, eu vou fazer alguns exemplos que tem aqui no livro, sobre máximos e mínimos. A primeira observação aí do livro é o seguinte: quando dois números têm uma soma constante, o produto é máximo quando eles são iguais.
primeira vez que eu vi falar nisso foi no livrinho de álgebra do FTD. Você já viu o livro de álgebra do FTD? Hein? O avô do Wagner estudou pelo FTD, eu também estudei pelo FTD. Quem sabe o seu avô e eu éramos colegas, né? E eu não sabia que ele tinha um neto tão brilhante. Bom, então, se a soma é constante, o produto é máximo quando os dois números são iguais. Então, se a soma é constante, então o y é igual a S menos X. Então, o produto P é igual a X vezes S menos X. Ou seja, igual a menos X2 mais SX. Então, aqui eu tenho o que a gente costuma chamar de um trinômio incompleto. Um trinômio capenga. É uma expressão do segundo grau, um polinômio do segundo grau, mas não é um trinômio porque não tem 3. Então eu posso fazer verificar um trinômio, botando 0 aqui, né? Mas aí ele também isso é covardia, porque ele fica, posso botar com quantos termos eu quiser, botando 0. Bom, então, essa é uma expressão, φ de x é igual que é o P, né, que é o produto dos dois, menos x2 mais sx. Então, esse menos x2 mais sx é um gráfico que tem que ser uma parábola de cabeça para baixo, assim. E o mínimo, ou melhor, o máximo dessa parábola é obtido quando x é igual a S sobre 2. Quando x é igual a S sobre 2, ok? Que está dito aqui. Quando A é negativo, e o A aqui desse trinômio de segundo grau incompleto, o A é menos 1, então o valor máximo é obtido quando x é igual a menos B sobre 2A. É quando x é igual a menos B sobre 2A. Então é menos B sobre 2A. Menos B é menos S. 2A é menos 2. Menos S dividido por menos 2 dá S sobre 2. É quando P é máximo. Okay? Então, quando x é igual a S sobre 2, é quando P é máximo. E o valor máximo, nesse caso, P. Quando x é igual a S sobre 2, fica S sobre 2 menos S, fica S menos x, fica S sobre 2 ao quadrado. Então é quando os dois são iguais. Se o x é S sobre 2, então o S menos x, o S menos x também vai ser S sobre 2. Então o produto é máximo quando os dois são iguais. Bom, essa observação aí tem várias consequências. Uma delas tem várias consequências. Uma delas é, se eu considerar x e y acumulado de um triângulo, então, de um retângulo, perdão, se x e y são os lados de um retângulo, a área é xy. Então, de todos os retângulos com o mesmo perímetro, aquele que tem maior área é o quadrado. Ou seja, de todas as mesas que você pode botar na sua sala, a que ocupa, mesas que devem ter um perímetro dado, a que ocupa maior área é a mesa quadrada. Uma vez eu fui comprar uma mesa numa velaria aqui no Rio de Janeiro, e o vendedor disse, olha, eu aconselho o senhor comprar a mesa quadrada porque é que ocupa menos espaço, né, na sua sala. Eu disse, como?
Porque quando a gente vai comprar uma mesa, a gente está preocupado em maximizar o perímetro, porque você quer botar o maior número possível de pessoas em volta. Então, com o perímetro dado, e você, por outro lado, o apartamento da gente é pequeno, então uma coisa com muita área não cabe na sala. Então, você quer minimizar a área e maximizar o perímetro. Então, o cara me disse exatamente o contrário. Ele disse, não, todas as mesas que você possa fazer é que tem maior área ao quadrado. A redonda ainda tem maior ainda, pior. Agora, a redonda tem uma vantagem. Apesar da área ser maior, de todas as figuras planas de mesmo comprimento, de todas as curvas de mesmo comprimento, a curva que ocupa a maior área é o círculo, né? Essa é chamada desigualdade isoperimétrica. Na verdade, naquele dia eu estava de mau humor e falei para o cara assim, escuta, você já ouviu falar na desigualdade isoperimétrica? Ele olhou para mim, quase que ele disse, é a sua, né? Desigualdade isoperimétrica. É um teorema de matemática que diz que de todas as curvas planas com o mesmo fechadas com o mesmo comprimento, aquela que compreende a maior área é a circunferência. Desigualdade isoperimétrica. Isoperimétrica é todas as curvas do mesmo período. E desigualdade quer dizer que ela é maior do que todas as outras. A área é maior do que todas as outras. Bom, a outra observação que decorre daí é que a média aritmética de dois números é sempre maior do que igual à média geométrica desses números. Isso é igual quando eles são iguais. Se você pegar dois números quaisquer que sejam diferentes, a média aritmética deles é sempre maior do que a média geométrica. Por exemplo, pega 9 e 4. A média aritmética de 9 e 4 é 6,5. A média geométrica, 9 vezes 4, 36 raiz quadrada é 6. 6,5 é maior do que 6. Então, a média geométrica é sempre maior. A média aritmética é sempre maior do que a média geométrica, exceto só vale a igualdade quando eles dois são iguais. É claro isso? Esse aqui a gente pode ver de várias maneiras. Uma delas, isso aqui significa que x mais y é sempre maior do que ou igual a raiz quadrada de x, 2 vezes quadrada de xy. E isso aqui está subjúdice, né? Isso aqui a gente fala de demonstrar as coisas provando a recíproca, né? Aí, elevando ao quadrado, fica x2 mais 2xy mais y2 maior do que ou igual a 4xy. E isso aqui significa x2 menos 2xy mais y2 é maior do que ou igual a 0, o que é verdade, porque isso aqui é x menos y ao quadrado é maior do que ou igual a 0. Aí a gente volta. Eu agora estou falando isso sem ser como consequência aqui, diretamente, né? Porque essa fato que a média aritmética é maior do que ou igual à média geométrica, que é um fato extremamente interessante, ele é válido para um número qualquer de parcelas, de fatores do produto. Mas a demonstração no caso de um número de fatores maior do que 2 é um pouquinho mais difícil, mas alguém me pediu hoje para autografar o livro do meu professor de matemática, ali tem um artigo em que eu dou 9 demonstrações diferentes de que a média aritmética é maior do que ou igual à média geométrica. Ok? Então eu falo assim, x menos y ao quadrado nunca é negativo. E só é zero quando x é igual a y. Então se x for diferente de y, isso aqui é positivo. Então isso desenvolvendo daí isso,
né? Somando 2xy, ambos os membros dessa desigualdade, tenho isso. Passando somando 4xy, desculpa, obtém isso aqui. Aí extraindo a raiz quadrada novamente, que agora ficou por x mais y, aí você obtém isso lá. Então, por exemplo, aí você conclui, se você tiver um número positivo, aí você quer saber qual o menor valor assumido pela soma x mais 1 sobre x. Olha, x mais 1 sobre x é o dobro da média aritmética entre x e 1 sobre x. Portanto, é maior do que ou igual ao dobro da média geométrica de x e 1 sobre x. A média geométrica de x e 1 sobre x é fácil de calcular, né? Então é maior do que ou igual a 2. Então x mais 1 sobre x é sempre, quando x é positivo, é sempre maior do que 2. Isso é muito interessante, você vê, porque aqui quando o x vai diminuindo, o 1 sobre x aumenta enormemente, né? Quando o x vai ficando próximo de zero, o x é pequenininho, 1 sobre x permanece. Por outro lado, quando o x vai se tornando muito grande, essa parcela 1 sobre x aí praticamente some, e fica só o x aqui. Então, se você fizer o gráfico dessa função, vai ser um negócio assim, que isso aqui é quando x é igual a 1, isso é igual a 2, esse presente é horrível, né? O 1 está maior do que o 2. Então, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Então, esse é o gráfico dessa função. O menor valor é 2 é obtido quando x é igual a 1, porque essa igualdade só vale quando os dois números são iguais. X é igual a 1 sobre x é quando x é igual a 1. É interessante, eu não sei quantos de vocês possuem uma calculadora que tenha gráfico, a gente fazer o gráfico dessas coisas é muito interessante. Bom, eu acho que tá bom por hoje, né? Ah, já.